Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados. Obrigado pela participação de todos que já estão aqui no mesmo bate-horário, bate-local, né, para acompanhar mais essa edição. Tá? Hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. Tá? Não vai ser uma live, não vai ser um debate. Eu também não vou enquadrar como se fosse uma palestra. Eu estou enquadrando isso aqui como uma aula. Tá? Eu peguei aqui alguns slides dos treinamentos da BLR Data que falam um pouco sobre comitês de gestão e governança de dados e vou aqui passar para vocês. Tá? Sinalizem aí se o áudio está bom, se vocês estão escutando direitinho, tá? Que eu vou começar a seguir em frente aqui, tá? E passar esse conteúdo para vocês. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, seguindo aqui. Não é? Quando a gente fala em comitê de gestão e governança de dados, o que acontece? Tá? O que eu vejo no mercado? Não é? Tem pessoas, não é, que acreditam, não é, no uso, no retorno, não é, na facilidade que o comitê traz, né, para a evolução, vamos dizer assim, não é, do programa de governança de dados, mas tem muita gente que é meio cética, né, em relação a isso, né? Então já vi, né, já pessoas, né, já escutei da boca delas, né, coisas como a comitê que não funciona bem, não é? Poxa, mais um comitê, né? Tem empresa também que também tem muito comitê, tá? Mas a questão, tá, do comitê, ter um comitê hoje dentro de um programa de dados, pelo menos um, tá? É importante para quê? Para que, né, a questão da responsabilidade compartilhada entre tecnologia, área de dados, áreas de negócio, né, essa gestão compartilhada realmente seja efetivada. Tá? Então, qual era o problema antigamente quando as empresas elas não tinham uma governança de dados, mal sequer às vezes tinha uma área de AD. Tá? Geralmente, essa área de AD, né, ficava ali dentro de uma vertical de TI, né, ficava ali como uma coordenação, uma gerência, não é subordinada a uma diretoria de tecnologia, né? E toda solicitação, tá, de nova informação, né, digamos assim, de criação de uma nova informação, ou seja, vamos construir uma aplicação no sistema, vamos adquirir dados externos, né, de origens, né, fora da empresa. Tudo isso vinha, né, dentro de uma esteira ali, dentro de um processo, tá, de desenvolvimento de sistemas. Tá? Então, como é que sejam esses sistemas? Sistemas, né, de processamento, de transação, até questão de não sistemas, mais bases, né, de dados analíticos. Então, tudo entrava ali, né, vindo de uma solicitação de uma área de negócio, né, solicitante, tá? E aí o que acontecia, né? Claro que esse modelo varia muito, né? Variou muito, né? Mas de forma geral, assim, aí a área de tecnologia tinha um papel ali que era o papel do analista de requisitos, tá? E esse analista chegava ali e entendia a demanda daquela área solicitante. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar uma empresa aqui, não é? Uma instituição financeira, por exemplo, tá? E aí essa área, né, ela vinha, por exemplo, com alguma solicitação que envolvia o dado de cliente, né, que é um dado dentro de uma instituição financeira, é um dado considerado CROIS, né, então ele vai passar por várias áreas ali da organização. Então essa área vinha com pedido, né, e tudo que era feito para gerar essas informações era pensado, né, olhando para o viés daquela área. Tá? Então, por exemplo, poderia vir uma demanda de uma área comercial, tá? E o pessoal pensar somente ali, não é,
no que iria atender a área comercial. Isso era ruim, porque quando a gente fala de dados que têm essa característica, né, de ser cross dentro da casa, o que acontece ali? Às vezes, uma mudança que uma área pede, ela pode impactar outra área. E, antigamente, essa outra área, às vezes, nem sabia. Tá? Então, uma dor, né, que uma área de negócio tem, ela pode ser também a mesma dor que outras áreas têm com aquele mesmo tipo de dado. Então, às vezes, uma dor existia naquela área, mas isso não ganhava muita voz, porque não, isso aqui, o problema é só dessa área aqui. Tá? Então, quando vamos dizer assim, a administração de dados, né? O pessoal tomou ciência, né, de que a administração de dados ela não resolve isso, né? Veio o conceito de gestão e governança de dados, né? Eu não vou entrar aqui nessa história, né, que já falei algumas vezes, mas esse modelo, esses princípios, né, da gestão e governança de dados, muitos foram colocados em função do que não foi feito antigamente com a administração de dados. Tá? E uma dessas coisas é essa responsabilidade compartilhada, ou seja, eu, como negócio, eu sou impactado por um determinado conceito, e outros também, né, conceitos de dados, mas o que me impacta pode impactar outra área também. O que eu faço aqui, de repente, para resolver o meu problema, pode causar um problema em outra área. Né? Então, para isso não acontecer, a governança de dados ela trouxe esse princípio que é o quê? Essa gestão ela vai ter que considerar a visão não só da área que solicita, tá? Mas das demais áreas envolvidas ali com aquele conjunto de dados, do time de tecnologia, obviamente, né? E do time de dados, independente, tá? De onde esteja situado esse time de dados. Se está embaixo de tecnologia, se não está embaixo de uma área de negócio, está embaixo de uma área mais ligada a controles, por exemplo. Tá? Então, essas partes, vamos dizer assim, são responsáveis pela governança dos dados. Ou seja, a governança de dados não é a área responsável exclusivamente pela qualidade dos dados, pela arquitetura dos dados, pela gestão desses metadados. Tudo vai depender da participação dos dois lados, tecnologia e negócio. E a governança ela fica geralmente, tá, no meio fazendo essa orquestração. Tá? E aí, qual o melhor lugar para exercer isso? A gente não pode mais trabalhar, né, por exemplo, naquela rotina do tipo, olha, eu sou área de negócio, eu vou pedir para alguém fazer isso em relação aos dados. Isso vai ter que ser discutido. Tá? Eu já cansei de ver casos, por exemplo, na época que o pessoal começou a trabalhar com self-BI. Tá? Aí vinha uma área e falava o seguinte, olha, eu vou contratar aqui 2 analistas de dados, tá? E a gente vai começar a gerar os nossos dashes aqui, pelo menos os mais simples. Aí a TI, né? Ok, beleza, né? Vamos pegar aqui e trabalhar no que é mais importante. E aí dá uma certa liberdade. Só que o que acontece? Aí essa área, ela vira e fala o seguinte, olha, eu contratei 2 pessoas, mas elas sacam muito, fizeram ótimos trabalhos em outras empresas com o Tableau. Aí chega lá um pedido para compra de licença de Tableau. Aí, ok, beleza. E aí o pessoal começa a trabalhar, começa a dar resultado, né? Lá na ponta, né, em uma área de negócio. Aí vem outra, eu quero também. Só que aí é o seguinte, eu já tenho uma pessoa aqui, e estou contratando mais uma, e elas são experts em Power BI. E aí a gente já tem um contrato com a minha Microsoft e tal, vamos pegar aqui mais uma licença. Cara, e aí começa, né, então pode usar o Power BI. Quando a gente vê, a empresa, ela está trabalhando ali com as 4, 5, tá, ferramentas de DataVis. Aí, óbvio que isso não é um ambiente governado, não é? Pelo menos a questão de tecnologia. Né? Então, ter essa discussão, né, levada, né, para debate em um colegiado, dentro daquelas
pessoas que participam de um comitê é importante, porque isso é visto uma única vez. Então, por exemplo, se já tivesse um programa de governança de dados dessa empresa, quando aquela área veio com a necessidade, olha, eu estou vendo as pessoas até aqui, que elas são expertas em Tableau, isso já seria discutido, né? Aí pode ser que a ferramenta padrão seria definida, né, como Tableau, ou não, poderia ser outra também, mas seria uma. Tá? Então a gente evita um monte de problemas. Tá? Então, o comitê é o lugar ideal, tá, para exercer esse princípio da responsabilidade compartilhada. Tá? Não é canal de usar o WhatsApp, não é pegar e mandar um e-mail solicitando alguma coisa. É discutir isso, né, esses problemas, essas necessidades dentro do comitê. Só que o que acontece, né? Como eu falei para vocês, algumas pessoas elas não acreditam muito no comitê, tá? De certa forma, tá? Em algumas situações eu até entendo, né? Porque realmente existem comitês, né? Grupos de trabalho, né? Para outros temas dentro de uma empresa, que às vezes esses comitês, esses grupos, eles não funcionam de uma forma adequada. Do tipo, existe um comitê, por exemplo, para tratar aqui da. Vou dar um exemplo hipotético, tá? Da privacidade, né? Da questão da privacidade. Aí, beleza. Aí, quando a gente começa a acompanhar, às vezes, a reunião desse comitê, poderia ser qualquer tema, tá, gente? E aí, o que acontece? São reuniões semanais, né, de 1 hora, e aí, quando começa a reunião, é assim: os primeiros 10, 15 minutos é esperando o pessoal que precisa participar da reunião, não chegou ainda. Aí chegou todo mundo, aí vem o papo, né? Pô, fulano tá voltando de férias. O time de futebol ganhou do outro, mais 5, 10 minutos. Quando a gente vai ver, tá? A reunião do comitê, ela começa realmente para valer depois de 20, 30 minutos. E aí sim é pouco tempo para discutir. E geralmente, quando é assim, não tem uma pauta definida, né? O pessoal não faz uma ata. E aí, óbvio, gente, não tem como dar certo. Tá? Eu vou falar mais na frente aqui de um documento importante, que é o regimento do comitê. Tá? Mas, tirando isso, né, quais são as características, né, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, né, ou a própria empresa fala, comitê não. Eu não tenho uma, vamos chamar assim, uma governança de dados e nem uma vontade de ter uma governança de dados democrática. Eu tenho, ao contrário, eu tenho uma autocracia, que é o quê? O time de dados, ou o time de governança de dados, né, é que vai definir tudo. A decisão final é sempre desse time. E a gente sabe que quando a gente trabalha assim dentro de uma empresa, com pessoas que têm ali as suas expectativas, muitas dessas expectativas ligadas ali, não é? A questão pessoal e também da área onde aquela pessoa atua. Então, não tem como dar certo. Tá? Então, é muito do tipo, olharem, pois siga. E aí, rezar para que aquilo ali realmente seja cumprido, que na maioria das vezes não é. Tá? Então, é a visão não democrática das coisas. Né? Engraçado que às vezes a gente vê um modelo de governança bem autocrático, né? E o pessoal fala em democratização dos dados. Né? Nunca vai ser democrático. Né? Os objetivos da governança de dados, né, da gestão de dados, da governança de dados, eles não foram estabelecidos, então as pessoas, né, elas não sabem por que governar dados naquela empresa. Aí elas vão para um comitê, por exemplo, elas vão participar de reuniões de um comitê sem saber muito o que é esperado delas ali. E, infelizmente, né, as pessoas às vezes falham nisso aqui. Elas não deixam claros quais os objetivos da governança de dados. A questão muito técnica, então, você vê, né, temos a governança de dados aqui na casa? Temos. Né? O que a governança de dados faz? Ela documenta aqui os metadados. Aí ela está documentando um legado aqui enorme. E só isso.
E aí faz sentido ter um comitê? Não. Como também não faz sentido chamar isso de governança de dados. É gestão de metadados. Ponto. Tá? Falta de perfis de governança de dados adequados. Então, por exemplo, em um comitê, né, eu vou falar aqui alguns formatos no próximo slide, né, vou falar de um formato clássico, onde a gente tem um comitê executivo, e a gente vai ter um comitê tático. Né? E a governança de dados ela vai participar desses comitês no executivo como uma facilitadora, e no tático, muitas vezes, com uma visão de liderança. Mas a decisão não é somente dela, tá? Mas eu vou falar mais disso lá na frente. Então, por exemplo, quando a gente fala em um comitê executivo, eu tenho que ter no time de governança uma pessoa que não vai tremer quando tiver em uma reunião, por exemplo, conversando com pessoas de nível de diretoria. Lembrando, o comitê executivo deve ser formado por pessoas do patamar executivo da empresa. E aí eu vou colocar, por exemplo, ali um analista que não está habituado a conversar com esse tipo de público, não vai dar certo. Por isso que eu bato sempre na tecla de que, olha, tem que ter um consultor cascudo, uma pessoa cascuda em governança de dados. Porque chega numa hora dessa, né, em atuar, por exemplo, em comitê executivo, não tem perfil. E aí o que acontece? O pessoal vai olhar, né? Eu falo assim, pô, essa equipe aqui é muito fraca. É isso que o pessoal vai pensar, gente. Ninguém vai pensar, a pessoa está começando, uma oportunidade, ela vai ter um desenvolvimento. O diretor que está ali vai olhar, pô, essa pessoa não fala direito, ela não pondera as coisas, a gente está falando, ela está ali, né? Parece um bonequinho, né? Fica, cara, eu quero alguém aqui para botar o contraponto, para puxar o debate, para mostrar os prós e os contras, sem titubear. É isso que é necessário. E aí as pessoas, no seu inconsciente, reconhecem isso, não admitem, e aí falam, a gente não vai ter comitê. Tá? Distanciamento do negócio. Então, quando a gente está, e aqui está até paralelo, né, no foco técnico em D+I, quando a gente está distante do negócio, o comitê também fica meio que sem ter sentido. Por quê? Eu estou governando para o negócio da companhia ou estou governando para o time de governança de dados? Essa é a pergunta que toda equipe de governança de dados ela tem que fazer pelo menos uma vez no mês. Estamos trabalhando para quem? Para nós, time de governança de dados, ou para negócio? Se o time não estiver trabalhando para negócio, faz sentido ter uma área de governança de dados? Né? E óbvio, né? É uma coisa ainda nova e tem muita gente que fala besteira. Né? Então tem muita empresa que assessora mal. E aí fala, não vamos colocar um comitê agora. Não, deixa isso aqui para depois. Né? Ah, não, tem uma pessoa muito boa aqui que vai alavancar, vai ser um advisor. Né? É um nome que muitas usam, né? Vai ser um advisor aqui dentro. Quando você vai ver, cara, é um analista pleno ali. E aí não é interesse se expor. Né? A empresa fala, não, comitê agora não. Mas é necessário. Tá? Então, geralmente, quando a empresa não tem um comitê, esses são os motivos. Tá? Pode ter outro aqui que eu não lembrei? Pode, mas esses aqui são os principais. Tá? E entrando aqui na questão dos comitês, e antes de falar aqui, explicar para vocês, né, o comitê, né, é o lugar onde nós exercemos, tá, o princípio da responsabilidade compartilhada. E isso pode ser feito de algumas formas, em alguns formatos. Tá? Eu vou estar passando esse primeiro modelo aqui, que é um modelo, vamos dizer assim, mais clássico, tá? Que funciona bem na maioria das empresas. E por que eu falo na maioria das empresas? Porque tem empresa que, de repente, quando a gente olha isso aqui, está muito burocrático.
Então, de repente, a gente não precisa de 2 comitês. A gente precisa de um comitê só, que eu já vou explicar lá daqui a pouco. Tá? Mas, de forma geral, o modelo clássico, essa figura, até uma figura que eu tirei do meu livro, né, o Simplificando a Governança Didática, tá? Mas essa figura traz uma visão que muita empresa adota, tá? Mas, de novo, é o melhor modelo para todo e qualquer tipo de empresa? Não. Tem situações que isso aqui, por exemplo, não cabe. Tá? Tem empresas, né, que nós fizemos trabalhos que, inclusive, foi criado mais uma camada aqui de comitê, uma espécie de operacional. Tá? Mas por quê? Naquela empresa tinha essa necessidade e encaixava bem. Tá? Mas vamos lá, de forma geral, tá? Nós temos a separação aqui, tá? De 2 públicos, tá, gente? Um público mais executivo e um público mais tático, tá? Falando aqui desse público mais executivo, que eu vou chamar de comitê executivo, comitê estratégico, o nome não importa. Tem empresa que você não pode usar o nome comitê, e aí você vai usar outra coisa, não é? Vai usar, por exemplo, aqui, mas como executivo não pode ser comitê, tem que ser um conselho. Enfim, a nomenclatura aqui é o que menos importa. O que é importante aqui é fixar esse conceito que eu estou passando. Tá? O nome a gente coloca de acordo com o que melhor vai encaixar ali dentro das características daquela empresa. Então, por exemplo, esse comitê executivo, tá? Quem participa, tá? Pessoas que atuam no patamar executivo da empresa. Então, quem participa aqui? Data Owner, CDO, se tiver na empresa, CIO. Né? Então, geralmente, o C-Level participa aqui desse comitê executivo. Tá? Mas vamos criar um comitê, mas não conseguimos colocar esse público. Vamos colocar aqui, por exemplo, os gerentes. Né? Pode. Cara, se esses gerentes eles não atuam dentro de um patamar executivo, não. Agora, tem empresa realmente, né, que ela praticamente não tem diretoria. Você vai ter ali, por exemplo, a presidência, né? Aí vai ter ali, por exemplo, 2 diretorias e aí embaixo vem, por exemplo, superintendência ou gerência sênior disso. Aí tudo bem. Por isso que eu estou falando, né? Aqui é uma visão, né, que a gente tem que adaptar às características da empresa. Então, o importante é que aqui, né, nesse comitê, estejam, né, pessoas que atuam no patamar executivo. Tá? Ou seja, tem alçada para tomar uma decisão executiva. Tá? E, óbvio, né, o time de governança de dados vai ter o seu representante. Tá? Geralmente, em um comitê executivo, é o gestor da área de governança de dados, mas não impede, por exemplo, de ser um consultor aqui. Aliás, quando a gente implanta, né, geralmente vem um consultor aqui, provavelmente da empresa que está assessorando, não é, a implantação da consultoria, tá? Para estar ali quebrando o gelo das primeiras reuniões, para fazer a dinâmica funcionar, para aplicar uma governança em cima desses comitês que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui o que é tratado? Direcionamento estratégico ligado aos dados, aprovação de políticas, né, aprovação de projetos estruturantes ligados aos dados, ou seja, é um nível de decisão mais alto. Tá? Por essa razão, não é um comitê, por exemplo, que vai ter uma periodicidade de encontros muito curta. Então, geralmente, aqui um comitê executivo, o que a gente tem de periodicidade, né? De encontros aqui? Mensal, bimestral, às vezes até trimestral funciona, tá? Mas isso vai depender do jeitão de cada empresa, tá? Mas o fato é que esse papo, né, esse diálogo aqui entre as áreas envolvidas ligadas aos dados é sempre no patamar executivo da empresa, olhando para a estratégia da empresa. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, às vezes as pessoas não gostam de escutar algumas verdades. Né? Então, tem uma empresa que ela é bem tradicional.
Aí eu tenho aqui algumas pessoas a nível de diretoria que participam, e eu tenho, por exemplo, um gerente aqui que quer participar do comitê executivo. Ele tem que participar? Ele é o responsável pelo time de governança de dados? Não. Então não tem que estar aqui. Tá? Ele tem que estar aqui embaixo. Ah, mas ele trabalha por visão estratégica, mas quem define é ele, a estratégia? Não. Então é aqui. É no tático, porque o tático, aí já descendo agora aqui para esse segundo nível, que é o comitê, tá? Que é responsável por viabilizar aquilo que foi definido, direcionado aqui no executivo. Ou seja, garantir que o que foi definido aqui vai ser cumprido. Então, aqui tem uma pegada muito grande de um olhar, vamos dizer assim, ligado a projetos, né, ligados à recepção, né, dessas dores que vêm de negócio. E, né, quando a gente chega no nível tático, né, existe sim a possibilidade de ter mais de um comitê tático na empresa, desde que esses comitês sejam específicos para um tema. Então, por exemplo, a gente fez muito trabalho de implantação de governança de dados em empresas onde a gente já chegava, já tinha ali, não é, isso falando, não é, de coisa de 3 anos, 4 anos atrás, né? Que aí já tinha aquela febre da LGPD. Então, muitas vezes a gente chegava dentro da empresa e já tinha um trabalho em andamento, né? Na questão da governança da privacidade, já existia um comitê, por exemplo, de privacidade ou segurança e privacidade. E aí a gente fala, poxa, a gente está entrando com governança de dados aqui, né? Vale a pena alterar esse comitê que já está muito focado aqui em segurança, privacidade, para tratar de governança de dados? Às vezes valia a pena, né? Às vezes não. Então o negócio de privacidade, segurança estava tão, vamos dizer assim, um foco tão grande, né? Que não valia a pena a gente pegar e entrar com temas ali ligados à governança de dados, porque de repente isso não seria tão prioritário, tá? E aí, óbvio, aí cria-se um comitê de governança de dados. Né? Então, a gente participou de muitos trabalhos onde tinha um comitê executivo e tinham 2 táticos, um de segurança e privacidade e outro de governança de dados, né? Já vi também criar um só para arquitetura, né? Então, isso vai muito do momento da empresa, tá? Então, temos 3 comitês táticos aqui. É exagero? Só olhando para a necessidade da empresa, do momento que está aquela empresa, tá? Que provavelmente não será um exagero. Tá? O negócio já está mais azeitado, então a gente pode criar um só para dados, comitê tático de dados. Vai comportar? Então, beleza, cria um só. Tá? Então, esse desenho aqui, né, eu coloco aqui, por exemplo, essas 3 estruturas ovais aqui para representar o quê? Ó? A gente pode ter mais de um. Tá? E o time de governança de dados ele vai atuar sempre como facilitador nesses comitês, tá? Então ele vai sempre, né, colher as diretrizes, decisões, né, que vêm desses comitês, tá? E vai levar insumos para essas decisões, para a definição dessas diretrizes. Então ele conversa com o comitê executivo, ele conversa com o comitê tático e ele também conversa com as equipes especialistas, porque uma coisa é fato, tá? Quem está aqui dentro de um comitê tático, né, ele tem o seu trabalho do dia a dia na sua área, que geralmente é uma equipe. Aí pode ser uma equipe especialista em negócio, pode ser uma equipe especialista em tecnologia, tá? Então, esta pessoa leva essas diretrizes para essas equipes, mas o time de governança também. Muito no sentido de que alinhar a coisa, orquestrar aquilo ali, para antecipar eventuais problemas, eventuais
atritos, tá? Então, o time de governança de dados ele acaba, né, por mais que a atuação seja, por exemplo, um escritório de governança de dados, né, somente estratégico, ele acaba conversando aqui com os três patamares da empresa, tá? E aí eu esqueci de falar, né, aqui, né, quem participa, os stewards, né, os líderes, especialistas, né, que aí é importante aqui também frisar, que não esqueçam disso, que estão envolvidos com o programa de governança de dados. Eu já falei em apresentações anteriores o seguinte, olha, governança de dados, a gente vai definir um modelo, né, olhando para a empresa como um todo, mas nós aplicamos esse modelo em conceitos de dados piloto. Ou seja, o programa ele nunca vai começar governando todos os dados de uma empresa. A gente vai selecionar ali um conjunto de dados, né, para atuar como piloto. Vamos atuar aqui, por exemplo, com os dados dos clientes, né? E aí, quem vai participar do comitê, né, aqui de um tático, por exemplo, a nível de steward, os stewards ligados aos conceitos de dados de cliente. Mas os dados da área de recursos humanos são muito importantes para a empresa. Ok, são, mas estão embaixo do guarda-chuva do programa neste momento? Não, então não é para chamar. Está entrando agora. A partir do próximo mês, né, o programa ele também vai abraçar, né, os dados da área de recursos humanos. Aí, beleza. Aí a pessoa, né, ou as pessoas, né, que atuam como stewards aqui, eles vêm para o comitê tático. Tá? Então, os comitês, eles começam de forma, vamos dizer assim, pequena, né? E eles vão crescendo. Então, em comitê tático, geralmente, o que a gente tem aqui? Representantes do time de governança de dados, pessoas ligadas aqui à segurança e privacidade, tá? Representantes aqui dos conceitos piloto que estão embaixo do programa, tá? E a gente pode colocar, e depende do modelo que é feito, pessoas da comunicação, por exemplo. Se a gente vai investir muito, por exemplo, em cultura de dados, a gente pode até botar do RH, mas, assim, essa pessoa do RH ela deve estar ciente que ela está ali não para falar dos dados RH naquele momento, mas sim para quê? Apoiar nas iniciativas que vão depender do RH para evoluir a maturidade em dados na companhia. Comunicação, tá? Então, a gente faz esse filtro, tá? E aí, com o tempo, o comitê vai crescendo, tá? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando no chat, tá? Não deixem para o final, tá? Seguindo aqui, como é que é um pouco dessa dinâmica, não é? Quando eu tenho esse modelo, não é? O comitê executivo ele é responsável pela questão da estratégia, qual a estratégia da minha gestão, da governança desses dados, o que é importante, o que é prioritário, tá? Dado esse direcionamento, dada essa priorização, o comitê tático ele é responsável pelo planejamento e acompanhamento dessas iniciativas, óbvio, né, junto com o time de governança de dados, tá? E, uma vez feito esse planejamento, as pessoas vão para suas casas, as casas aqui, no caso, são as equipes, né, com os seus deveres de casa. Então, o que? É a execução. Tá? E aí o pessoal executa ali o que foi definido no planejamento, traz os problemas, traz algum tipo de delegação, traz o retorno, e o comitê ele resume isso e faz o reporte, por exemplo, aqui para o comitê executivo. Tá? Então, esse é um modelo, vamos dizer assim, mais tradicional. Tá? Que é adotado. É um modelo que funciona em toda a empresa? Não. Eu vou colocar aqui, tá? Algumas abordagens que funcionam e foram abordagens que usamos também em outros trabalhos, tá? Na BLR Data. Então, por exemplo, essa imagem aqui da esquerda, tá? É um modelo que funciona muito bem em uma empresa que
tem uma característica de ser uma empresa mais enxuta, mais ágil, às vezes, tá? E aí, o que a gente faz? Tá? A gente já fez em algumas situações. A gente cria um único comitê, e é uma espécie de, vamos dizer assim, um comitê híbrido. Ele vai trabalhar tanto na questão da estratégia quanto da questão tática também. Tá? E aí, o que eu tenho que ter como característica aqui? Eu não vou botar o Auner aqui participando das reuniões. Quem vai participar aqui são os stewards. Mas isso aqui só vai funcionar em empresa onde o steward é um steward de confiança do owner e ele tem uma determinada autonomia que foi passada pelo owner. Por quê? Ele vai ter que tomar decisão. Então não pode ser aqui aquele steward ou aquela pessoa que é do tipo, eu vou consultar meu chefe e depois eu te informo. Não é para ter pessoa com esse perfil aqui, é para ter pessoa que vai participar e pode até falar assim, olha, a princípio, ok, eu vou só checar aqui, por exemplo, com a pessoa, né, que é o owner, né, para ver se está tudo bem para ela. Mas a princípio, né, ok, tá? Ela já coloca o seu posicionamento, ela não bate a mão na mesa, né? Ela não bate com o martelo ali, né? Mas ela já dá um direcionamento e vai falar, vou conversar com o owner e a princípio está tudo bem. Se ele falar que não, volto rápido aqui e falo, esquece, o owner não vai aceitar isso, tá? Mas geralmente isso não acontece, tá? É assim, eu não vou nem falar que é raro, eu vou falar que é raríssimo, tá? Então a gente vai ter um único comitê e geralmente, tá? Às vezes a gente nem tem um escritório de governança de dados formalizado. Às vezes a gente tem uma squad, que é o quê? A gente vai ter uma pessoa que atua aqui como consultor, ou seja, aquela pessoa que vai estar ali tendo as conversas difíceis, vamos dizer assim, tá? E aí eu tenho, por exemplo, analista de governança de dados, né? Mas eu vou ter pessoas de outras áreas, por exemplo, eu vou ter a pessoa aqui de arquitetura, vou ter demais papéis eventuais, dependendo do que está sendo tratado ali no comitê, tá? Então aqui é bem dinâmico. E aí é um comitê só, tá? Funciona muito bem, mas empresas com essa característica. Elas já são empresas mais enxutas, mais ágeis, tá? Não, aqui não pode ter burocracia. Se é uma empresa muito burocrática, tentar colocar isso aqui não rola, tá? E funciona bem. E aí, de novo, eu não tenho comitê executivo, não tenho comitê tático, eu tenho um único comitê para tudo em dados. Mas vai funcionar. Porque a característica da empresa é essa. Tá? Outro aqui que funciona é um pouco o contrário. Né? Eu já tenho até mais de 2 estruturas, né, de governança de dados. Né? Eu vou ter o comitê executivo, eu vou ter o comitê tático, eu vou ter, por exemplo, o comitê operacional. Então, por exemplo, teve um cliente que a gente pegou, fez o trabalho, né, e a gente começou com essa estrutura aqui, executivo e tático. E aí, logo nos primeiros meses, né, o que aconteceu? Né? A gente sentia a necessidade, né, de uma visão ali mais realista do chão da fábrica, vamos dizer assim. Não era uma fábrica, não, tá? Mas chão da fábrica ali é o pessoal que é do dia a dia ali, né, consumir esses dados. Porque o tático, aqui, os stewards eram gerentes, coordenadores, né? E, às vezes, por ser uma empresa muito grande, em algumas situações a gente sentia algum distanciamento deles com a galera ali do dia a dia. Que aí, assim, tinha espaço para criar um operacional? Tinha. Era melhor para a empresa? Era melhor para essa abordagem que a gente estava colocando? Era. Então, por que não colocar? A gente pegou e propôs. E eu acho, tá? Quer dizer, quem acha, não acha nada. Quem acha, eu acredito, tá? Que ainda funciona dessa forma. Tá? E aí eu tenho um comitê operacional, que é muito ligado, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, era uma base corporativa que todo mundo usava, não é? E show de bola. Foi o melhor modelo para aquela empresa.
esse modelo aqui ia rolar nesse tipo de empresa que adotou esse modelo? Não. Com esse aqui também nunca ia rolar aqui. Aí aqui o pessoal ia falar, poxa, mas para que tanto comitê? E com razão. Aqui, poxa, mas um comitê só aguenta? Não, não aguenta. Então a gente sempre tem que, né, entender as características da empresa e propor a estrutura de comitê que melhor vai se adequar. Agora, o importante é ter o comitê. Nós temos que ter um lugar onde as pessoas vão debater, vão explicitar ali as suas dores, as suas insatisfações com os dados, né? O bonitinho. Ah, documentamos aqui esse mês, fizemos aqui, a base já está toda catalogada. Não é isso que vai chegar para o negócio e vai falar o que eu ganho com isso. O comitê é para tratar de problemas, iniciativas ligadas aos dados, novas oportunidades com os dados. Eu não tenho que discutir aqui e ficar só na questão técnica. Tá? Ah, mas o meu comitê, ele, por exemplo, ele aprova os termos de negócio. Ok, beleza, mas o teor, né, das reuniões dos comitês não tem que ser só isso. Isso tem que ser uma pequena parte do conteúdo das reuniões do comitê. Ah, mas aí muito termo. As pessoas saem do comitê com o dever de casa de avaliar e trazer o posicionamento na próxima reunião, por exemplo. Tá? Então, o que eu queria aqui passar para vocês? O formato, a periodicidade, né, vai depender muito das características da empresa. Então, um comitê tático, eu falei aqui do executivo, ele vai ter uma periodicidade de encontros maior. Então, tem muito comitê tático, por exemplo, que é semanal. Ah, mas é ruim ser durante toda a semana. Cara, para aquela empresa funciona. Para outra, de repente, semanal aperta muito, aí é quinzenal. Tudo bem, mas o importante é ter é, esse canal ou esses canais para discussão. Tá? É... E aí, o que a gente tem que preocupar? Comitê, gente, né? Não é assim, reúne a galera ali, né? E aí a gente vai fazer reuniões e vai atuar. Não, porque aí eu vou estar colaborando para as pessoas que criticam os comitês. Eu tenho que ter o quê? Uma dinâmica aqui. Ou seja, eu tenho que ter uma governança em cima desses comitês. Tá? E aí o que eu tenho que fazer? Tá? Esse nome regimento foi o nome que eu dei quando eu escrevi o livro. Né? Tem gente que fala mal do livro, mas adota o nome de regimento. Né? Mas pelo menos dá o crédito. Né? Mas o regimento, né, voltando a falar aqui, né, o regimento é onde nós vamos colocar todas essas regras. Tudo que é importante eu definir e ter o controle sobre isso, para quê? Para que o comitê ou os comitês, tá, eles consigam ser efetivos. Senão, realmente, eu vou ter um grupo ali de pessoas debatendo ali e eu não vou ter muito resultado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui, e tem que estar bem claro, é o quê? Qual os objetivos do comitê? Esse comitê ele está aqui para quê? Eu tenho que escrever isso em um documento. Eu não posso ter a ilusão do tipo, eu defino, né, eu proponho o objetivo do comitê, o objetivo do comitê é esse. Aí faço uma apresentação, aí todo mundo vai entender, vai dizer que entendeu, pelo menos. Mas quando a gente estava falando, aí tinha uma pessoa que estava no WhatsApp, estava respondendo o e-mail, aí passou batido por isso aqui. Ou até mesmo aquela que prestou atenção, mas depois ela vai esquecer. Então tem que ter isso registrado em um documento. Então eu vou pegar um documento, esse documento óbvio, né? Não é para ser um manual, assim, um bom regimento, ele vai ter 2 páginas ali, né? No máximo 3, né? Mais do que isso eu já estou escrevendo coisa que de repente não é para estar ali. Mas uma coisa que eu tenho que deixar claro é por que existe esse comitê. E aí, eu tenho 2 comitês, eu tenho o executivo e eu tenho o tático, um regimento para cada comitê.
né? E aí eu tenho que definir os papéis. Todo comitê, gente, vai ter que ter uma liderança. Ou seja, aquela pessoa que vai estar chamando as pessoas para as reuniões. Se as pessoas elas não comparecem, ela vai conversar. Poxa, por que você não está indo? Né? Se eu tenho, por exemplo, um comitê tático, né? O comitê tático ele vai ter que reportar as ações do executivo. Essa pessoa que vai reportar as ações do comitê tático para o comitê executivo. Então tem que ter uma liderança aqui. Só que esta liderança, ela não é ali, não é uma pessoa que a decisão é dela. Ela vai liderar, tá? As pessoas que participam de um comitê, elas participam do processo decisório, tá? Então não confunda que eu sou líder do comitê, eu defino tudo, eu aprovo tudo. Não, tá? É para conduzir, tá? E óbvio, né? Essa pessoa, ela vai tirar férias, ela pode ficar doente, ela pode ir para um evento fora, ela pode ir para uma viagem, né, pela empresa. Então é importante eu ter também um papel aqui da pessoa substituta, né, que vai ser vamos dizer assim, o vice-líder, tá? E quem também são as pessoas, né, que eu venho aqui, os integrantes, né? Quem são as pessoas que participam do comitê? Então reparem que eu já estou formalizando aqui algumas coisas. Quais os objetivos do comitê, quem é o líder, vice-líder, quem são as pessoas. Se essas pessoas elas não podem comparecer, quem tem que comparecer, tá? E aí vem a questão que isso aqui tem que ser bem pensado, tá? Que é o mecanismo de decisão em voto. O que é isso? Nos comitês vão acontecer situações onde um problema vai ser discutido e a decisão ela não vai ser consensual. Vai ter gente que vai acreditar que o melhor caminho é ir para um lado, vai ter gente que vai acreditar que o melhor caminho é ir para o outro lado. Então, quando isso acontece, né, a gente tem que definir mecanismo de voto. É pela maioria simples, do tipo, olha, a metade dos participantes mais um foi a favor de uma opção, é isso que vai ser definido? Pode ser. Eu, por exemplo, não gosto muito, tá? Mas é uma forma. A gente pode definir uma forma percentual, do tipo, olha, a, o representante, não é, do tema que está sendo colocado, não é, ou seja, o steward o owner daquele tema ali, não é, que está sendo votado, ele vai ter um peso 2, vai ter um peso 3. O representante da governança de idade vai ter um peso 2, vai ter um peso 3, e o restante vai ter peso 1. É outra forma também, né? A gente pode falar o seguinte, olha, decisão muito crítica, e a gente tem que estabelecer o que é uma decisão muito crítica, tá? Qualquer mudança eu tenho que ter, por exemplo, 2/3 das pessoas. Então, esse mecanismo de decisão e voto, ele tem que ser definido. Senão vai ser o quê? A reunião de comitê vai ter confusão, vai ter briga, aí vai ter gente saindo chateada, desmotivada, aí não vai mais participar, vai ficar falando, isso aqui não é pra gente, né? Então, isso tudo, gente, tem que ser definido, tá? Pauta, assim, a pior, quer matar um comitê, faz reunião sem ter pauta, que aí começa, né? O Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu, o Botafogo foi campeão, eu viajei, não vejo a hora das minhas férias, não sei o quê. Cara, o pessoal vai desvirtuar ali, né? Vai sair do tema. Então, tem que ter uma pauta. Olha, a reunião vai acontecer, a próxima reunião, dia tal, a pauta é essa. Tá? E óbvio, né? Isso aqui não tem que ser a casa da mãe Joana também, tem que ter uma ordem aqui. Então, não é chegar assim, por exemplo, a gente está aqui, né? Sexta-feira, 9h45, né? A gente não vai chegar e falar o seguinte: tem reunião 2 horas da tarde. Aí eu chego meio-dia e falo assim: vamos colocar isso aqui como pauta no comitê. Aí o que acontece? As pessoas vão participar sem ter qualquer tipo de preparo da reunião. Né? Então, a pauta, a gente tem que ter uma data. A reunião é o quê? Vamos pensar num tático aqui, né, que se reúne com frequência. A reunião é quinzenal, então a pauta ela deve ser encaminhada
até 2 dias antes da reunião do comitê, por exemplo. É um critério. Tá? Isso para evitar de chegar gente em cima da hora, envia o item para pauta, que vai impactar a outra área não vai estar preparada, e aí vai dar problema. Então a gente tem que ter esse mecanismo, né, de envio de pautas, definir a periodicidade, né, dos encontros, tá? Ata, assim, reunião de comitê tem que ter ata, e aí depois dou uma dica, né, para as pessoas não faltarem, né? E aí funciona como uma maravilha, mas tem que tomar ata, tá? Como vai ser uma atuação em questão de priorização, gestão de conflitos. Então, às vezes, a gente não consegue, em um tático, por exemplo, a gente não consegue definir, não consegue ter uma decisão. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem um comitê executivo, escala. Mas como é que faz isso? Né? Como entra uma nova demanda, um novo projeto, né? Então, tudo isso aqui eu tenho que colocar em um documento, tá? Que eu chamo de regimento do comitê. Isso tem que estar pronto antes das pessoas começarem a participar do comitê. Quando a pessoa lá vai participar do comitê, ela já tem que entrar no comitê sabendo qual é a regra do jogo. Tá? E aí o que acontece? Esse regimento ele vai acabar tendo o quê? Ele traz diretrizes, não é isso? Quando a gente tem diretrizes, eu vou ter que ter o quê? Um processo para atender essas diretrizes. Então, eu vou ter que desenhar um processo aqui para a questão dos comitês. Não tem que assim, perder também muito tempo. É um processo de trabalho como outra atividade comum da governança de dados. Esse processo, eu vou rodar ele, né? Eu vou ter os meus registros e vou ter os meus indicadores desse processo, que eu vou avaliar e pode ser que eu altere alguma coisa no meu regimento. Assim, quando eu falo, né, de política, processos, o que eu falo? Às vezes a gente vem com uma mão leve demais ou uma mão pesada demais. E aí eu tenho que ajustar isso. Mas como é que eu sei se a minha mão está leve ou se está pesada? Só vou saber quando eu rodar os meus processos. Por isso que é importante ter processos de governança de dados definidos e seguidos. Não é para desenhar e não usar. Tá? Por quê? Porque eu vou ter esses indicadores e vou ficar avaliando aqui, vou ajustar. Tá? Então, a governança, digamos assim, dos comitês é isso aqui. Tá? E aí, vamos lá. Um pouco mais, né? Como eu falei, né, eles devem ser formalizados como documentos, tá? Eu tenho que disponibilizar esse regimento dentro do meu portal de governança de dados, portal da área de dados, ou algo que faça o sistema de normas da empresa, tá? Algo que faça o quê? Que esse regimento ele possa estar disponível para as pessoas, tá? E óbvio, né? As pessoas esquecem disso aqui e é importantíssimo. Eu tenho que verificar se tudo isso aqui que nós definimos, o processo que foi definido, realmente está sendo é, executado. Né? Não adianta eu ter um regimento que fala uma coisa e o comitê ele segue totalmente diferente. E aí cabe sim ao time de governança de dados, pelo menos aí a cada 6 meses ou a cada ano, dar uma olhada para ver se isso aqui realmente está sendo cumprido. Para quê? Evitar algo do tipo, cara, tá no papel uma coisa e na prática outra, não pode acontecer. Então, não está funcionando igual foi definido, aí tem que abrir apontamento, aí entra em outros termos da governança de dados que eu não vou ter tempo para falar aqui, tá? Mas tem que olhar e fazer com que aquilo que foi definido realmente seja cumprido, tá? Antes das perguntas, tá? Dicas finais, né? Então, olha, pelo menos tem que ter uma estrutura de apoio. Né? Então, aquele esquema ali que eu coloquei de um comitê que vai funcionar com o squad ali apoiando, pelo menos isso. Tá? Convoque as pessoas certas para participar dos comitês. Não convoque pessoas de áreas que ainda não estão cobertas pelo programa. Isso até eu falei.
E a pessoa certa aqui, né, a gente tem que evitar, né? É claro que assim, o steward não é a governança de dados que vai indicar, mas a gente tem que evitar aquelas pessoas ali que, por exemplo, elas não não reconhecem a necessidade da governança de dados, não querem que o programa evolua e estão ali para sabotar. Às vezes acontece, acontece. Né? Então, tenha cuidado, né, na hora de colocar essas pessoas. Né? Garanta a relevância dos temas que serão tratados nas reuniões. Por isso que é importante ter a pauta. Então, um dos papéis do líder do comitê é o pessoal está saindo da discussão da pauta ali. O pessoal, olha só, o tempo é pouco, né? Então vamos focar aqui na pauta. Se tiver tempo, a gente fala disso aqui. Tá? Reunião deve ser objetiva, tá? E eu tenho que ter um tempo ali, limite. Tá? Eu já vi comitês longos de 3 horas. Cara, quando dá 1 hora, a pessoa, né, boa parte das pessoas já estão doidas para sair dali. Tá? Então, por exemplo, as pessoas já estão com os seus pezinhos, né, apontados ali para a porta. Eu virei aqui porque a porta está para lá. Né? E as pessoas já começam a fugir do foco. Você vê que tem gente falando alguma coisa, a pessoa está em outro mundo ali. Então, assim, na prática, o que eu vejo como ideal? No máximo, 1 hora de reunião. Tá? Passou disso, já começa a ter problema. Então, assim, mas é muita coisa, a cultura da empresa para esse tipo de reunião, cara. Então, no máximo 2 horas, tá? Porque senão não vai ser produtivo, tá? E óbvio, né? No início, tá? As pessoas que estão ali no programa, por exemplo, a Owner, Steward, eles estão perdidos. É normal isso, tá? Então, a governança de dados, ela vai puxar isso. Ela vai puxar esses temas, ela vai fazer as provocações, ela vai dar as cutucadas para as pessoas falarem dos seus problemas. Tá? Então, é normal isso. Então, de novo, tem que ser o perfil do consultor, não pode ser analista. Tá? Aí outra coisa aqui que é importante, que aí eu falei que ia dar uma dica final aqui para vocês, né? A representatividade. Então, as pessoas, elas devem participar das reuniões, mas tem muita gente que não vai. E aí o que acontece, né? Você pega e fala o seguinte: a gente começou com o conceito de cliente, por exemplo, agora entrou de produtos. E aí tem algumas linhas de produtos, a empresa, por exemplo, né? Aí 2 produtos considerados ali chave na empresa, né? As pessoas que representam esses conceitos, elas não vão. Aí você convoca para a reunião, ela não vai nem manda o representante. Aí vem a segunda reunião, não vai nem manda o representante. Então, o que a gente tem que fazer? Lá no regimento, a gente tem que botar uma regra, tá? Falando o seguinte, olha, se a pessoa faltou e não mandou um representante, a pessoa que está hierarquicamente acima dela vai receber um e-mail falando que aquela área não participou, não teve nenhum representante na reunião. Ou seja, eu vou mandar para o chefe, isso funciona muito bem no tático, tá? A gente vai mandar para o chefe daquele coordenador ou daquele gerente. Faltou novamente, a gente manda para o chefe do chefe. E assim sucessivamente. A pessoa vai faltar uma vez só. Aí o que vai acontecer? Ela vai acabar mandando sempre o substituto, e aí substituto com o tempo vai passar a ser a pessoa principal e vai entrar um substituto no lugar dele. Mas aí a gente vai garantir a representatividade. O que não dá, eu não coloco isso, por exemplo, a pessoa vai, falta 3, 4 reuniões seguidas e a coisa não está andando porque depende do parecer dela, da opinião dela. E a gente chega e vai falar com o chefe. Aí a pessoa vai ficar, vai se sentir ali traída, ou botar uma faca nas minhas costas aqui. Então, para evitar isso, já coloca no regimento do comitê essa dinâmica. Faltou, não precisa nem ser tão radical, faltou, vai para o chefe, não. Faltou a segunda seguida, por exemplo, vai para o chefe. Aí continua faltando, vai para o chefe do chefe. Para não ter problema. Porque quando a pessoa for reclamar, não, peraí, mas você sabe que o regimento é esse, e você assinou, deu o seu ciente no regimento, que é coisa que eu esqueci de falar.
tá? As pessoas que participam, elas devem registrar a ciência nesse documento, tá? Então, a gente faz isso para garantir a representatividade. Outra coisa que funciona bem é que, assim, ata, muita gente não gosta de fazer. Eu, por exemplo, odeio escrever uma ata. Então, o que a gente pode colocar aqui? A ata da próxima reunião será feita pela pessoa que faltou na reunião atual. Aí vai ter gente, gente, que não vai para a reunião porque está sem saco de ir, mas ela tem tempo de ir. E aí, se ela sabe dessa dinâmica, ela está sem saco de ir, obrigatoriamente ela vai. Porque ela não vai querer fazer a ata da próxima reunião. Então, funciona bem também, tá? Era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu acabou que eu errei no cálculo aqui, né? Eu tinha que ter botado um pouco menos de conteúdo, mas eu tenho tempo ainda aqui para estar respondendo dúvidas, tá? Eu vou ler aqui, o Wagner já foi colocando aqui, tá, as dúvidas. Quem quiser mais informação, tá? Tem meu primeiro livro, que é o Gestão e Governança de Dados. O DMBOK, ele fala bastante de comitês, tá? Simplificando a governança de dados, a gente fala, tem um capítulo só disso, tá? Vem coisa boa por aí, vem livro novo, tá? E a BLR Data, ela tá, né, com inscrições abertas para 2 cursos, tá? O Fundamentos, que a gente fala de comitê, né? E também o Intermediário, que a gente também aborda o tema comitê. Então, para quem quiser também entrar um pouco mais a fundo, tem os nossos cursos, tá? É só entrar na página do LinkedIn da BLR Data, tem chamadas para esses cursos, e esse ano a gente está trabalhando com um esquema de desconto para as primeiras inscrições, né? Então, hoje, por exemplo, Fundamentos, ele está com um lote promocional, tá? Para as 8 primeiras inscrições, até uma determinada data, que eu não lembro aqui, e o intermediário também, tá? Agora vamos às perguntas aqui, tudo bem? Então, vou subir aqui, vou lá para o início, né? Isabela, deixa eu só jogar mais para cá, né? Isabela, fiquei com uma dúvida sobre a atuação da governança e a participação de analistas no comitê. Eu não gosto que o analista participe de comitê, mas vamos lá. O responsável por implementar o comitê tático ou estratégico pode ser executado pelo analista? Respondendo, não. Exemplo, eleição, pautas, escrever regimento, organizar as agendas, enfim, todas as ações para o comitê existir e funcionar. Então, Isabela, o analista, assim, ele é um perfil que ele está ali para executar, ele é para atuar em atividade operacional, tá? Então, ele nunca vai poder participar de um comitê estratégico, né? Quem está botando analista para participar de comitê estratégico está queimando aquela pessoa, tá? O problema não é o analista participar, né? O problema é ele participar de algo que ele não está preparado, não é o dia a dia dele. Tá? Então, o analista não participa de comitê executivo e comitê tático eu não gosto também, não. Tá? Eu sei que tem gente que coloca analista participando de comitê tático, mas, assim, só se for aquele analista ali que já está meio que buscando, né? Ele entende que ele já pode subir um pouco ali, né, de patamar e ser uma pessoa com visão de consultor. Tá? Então, eu não recomendo. E aí você fala aqui, eleição, pautas, escrever regimento, isso tudo aqui é o que eu falei, né? Provavelmente foi no início, né? Você botou 9h30. Isso tudo está dentro daquele documento que é o regimento. Tá? Então, essa regra, né, tem que estar definida e deve ser cumprida. Tá? Espero que eu tenha respondido. Tá? William, bom dia, Bergson. Então, o comitê seria uma estrutura de apoio ao escritório de governança de dados da empresa? Sim, o que acontece? O comitê, William, ele vai ser uma estrutura, não é? Assim, não é uma caixinha no organograma, mas é uma estrutura de apoio, né, que as decisões serão tomadas ali, tá? De novo, por que muito programa de governança de dados ele não engrena? Porque a decisão fica na mão da governança de dados. Governança de dados, gente, ela não é para ficar tomando decisão em tudo. Ela está ali para quê? Para apoiar, orquestrar. As decisões de negócios são tomadas por negócio.
as decisões técnicas vão vir da tecnologia. Não adianta eu, como governança de dados, virar... Eu dei o exemplo ali, né, da ferramenta de DataVis. Não adianta eu chegar aqui, por exemplo, virar e falar o seguinte: a partir de amanhã, a ferramenta padrão para DataVis na empresa vai ser, por exemplo, Power BI. Isso não é a decisão que a governança de dados tem que tomar. Ela tem que cobrar que alguém tome essa decisão, que é diferente, que geralmente vai estar na mão da TI. Aí a TI vai ver como é a questão de suporte, como é que é a questão de preço, se já tem produtos, né, da mesma linha, da mesma família, né, licenciamento, tá? Então, vai ser um local, uma estrutura onde as decisões vão ser ali tomadas, a discussão vai ser ali, vamos dizer assim, fomentada, né? Então, ajuda bastante, tá? E lembrando, às vezes, eu não vou ter nem esse escritório, eu vou ter um squad, né? Como eu coloquei aqui no exemplo. Aí vem Isabela Bergson, sensacional conteúdo. Acho que aqui, aí eu já devo ter respondido a pergunta na fala, né? Juliana, parabéns pelo conteúdo, extremamente didático, legal. Aí tem que... Aí me corrija se eu falar o nome errado, tá? Geizerati. Quais estratégias podem ser adotadas para garantir que os comitês sejam realmente impactantes na tomada de decisão e não se tornem apenas estruturas burocráticas? Então, Jason, eu tenho que definir um modelo aderente às características daquela empresa. Eu tenho que colocar ali pessoas que realmente têm poder de decisão. Tá? Eu tenho que ter um comitê que vai ter uma periodicidade definida, a sua regra de funcionamento definida, e a questão das pautas vão ser previamente, né, indicadas. Para quê? Para as pessoas chegarem nas reuniões já preparadas. Tá? Então, vamos dizer assim, né, o regimento, né, que vai trazer toda essa regra do jogo, é importantíssimo para a gente colocar esses itens, né, e fazer com que aquilo seja cumprido. Se eu não faço isso, né, e aí, quando você fala que estruturas burocráticas, o que acontece? Eu vou ter pessoas ali, por exemplo, no comitê que não tem poder de decisão. Eu vou ter um comitê que as pessoas vão para as reuniões sem o devido preparo, porque não teve pauta prévia, ou até teve, mas existe aí o erro, né? De no meio do nada, joga uma pauta no meio da reunião ali, aí a pessoa pega de surpresa, aí ela não, às vezes não vai conseguir tomar decisão, né? E aí acaba voltando para discutir na próxima reunião. Então, assim, uma coisa que eu coloco, né? Reunião de comitê, eu tenho que ter uma preocupação seguinte: olha, a meta da reunião é essa aqui. Então, eu tenho que sair da reunião do comitê com isso aqui que a gente definiu como meta, já com algum direcionamento. Se eu saio sem esse direcionamento, eu falhei na reunião do comitê. Tá? E aí, óbvio, né, a pessoa do time de governança de dados, ela vai ter que ter essa habilidade, tá? O líder do comitê também vai ter que ter essa habilidade, né? Porque realmente, se a gente deixar, o negócio vai ficar burocrático, tá? Luciano Mauro, quais são temas levados para esse comitê? Então, Luciano, são temas que estão ligados aí às expectativas das pessoas que participam do comitê. Então, se eu tenho, por exemplo, ali owners, stewards, né, seja comitê executivo ou tático, eu vou estar falando dos problemas ligados aos dados que essas pessoas representam. No início, entra muita questão ali de ação estruturante. Então, por exemplo, a forma adequada de implantar, não é? Né, trabalhando assim no esquema do deixa a vida me levar. Então a gente chega, faz o assessment, aí esse assessment, né, ele vai ter um diagnóstico, uma estratégia e, vamos dizer assim, um plano de ação que é o roadmap. Tá? Esse roadmap ele vai trazer uma jornada ali de iniciativas estruturantes que vão ter que ser feitas, né, implementadas para que a maturidade evolua. Tratar do andamento dessas iniciativas no comitê é um dos itens, tá? Bem comuns, tá? Então,
é isso, né? O andamento de um roadmap e as dores, necessidades, expectativas que as áreas têm, né, em relação aos dados. Às vezes entra alguma coisa urgente, uma nova regulação, né? Então é isso que entra, tá? Isabela, como separar os temas entre comitês táticos e estratégicos? Simples, né? Comitê estratégico, tá? São assuntos ligados à estratégia da companhia. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação. A gente trabalha, vamos colocar aqui uma seguradora, tá? Aí a seguradora, ela trabalha, por exemplo, só com 2 linhas de seguro, né? Ela trabalha com seguro automotivo, né? E ela trabalha ali com seguros, o pessoal chama massificado, outros chamam de elementares, né? Seguro de residência, tal, esse tipo de coisa. E aí ela quer, por exemplo, dentro da sua nova estratégia, expandir no mercado, né, a sua atuação no mercado, e vai entrar com outros tipos de seguros, né? Então vai entrar aqui, por exemplo, com um seguro de vida, ela vai entrar aqui, por exemplo, na área de saúde, né? E aí os dados de cliente, por exemplo, né, a gente vai ter que considerar algumas coisinhas a mais, né? Então esse tipo de necessidade é uma necessidade estratégica que os owners, por exemplo, vão trazer para o comitê executivo, tá? O tático sempre vai estar muito em função do que foi colocado como prioritário, como direcionamento no executivo, ou seja, como nós vamos viabilizar isso no tático, tá? Como vamos viabilizar aquilo que foi definido no executivo, tá? Então, geralmente a separação é assim, tá? Luciano Mauro, como engajar a liderança para este comitê? A resposta é simples, só que as pessoas esquecem de fazer isso. É colocar a resposta para essas lideranças, a resposta da seguinte pergunta: o que eu ganho com a governança de dados? Por isso que eu falo, se a gente faz o comitê, aí vai lá ficar falando de coisa técnica demais, que agora estamos com parte do catálogo documentado, porque agora a gente vai colocar uma ferramenta de metadados, uma ferramenta de qualidade. Cara, isso não vai encher o olho de ninguém. Porque a governança ela está trabalhando para ela e não para o negócio. Tá? Então, levar problemas de negócio, tratar problemas de negócio, tocar nesses assuntos. Reconheço, na maioria das vezes, são conversas difíceis, por isso que tem que ser um consultor, tá? Mas essas conversas devem existir, tá? E aí isso vai trazer, sim, o reconhecimento, tá? De que o comitê ajuda. Se eu coloco uma pessoa ali para conduzir e a pessoa, tipo, é um boizinho ali de presépio, fica balançando a cabeça para tudo, não tem contraponto, as pessoas não vão reconhecer, tá? Aí veio o comentário aqui da Daisy, né? Obrigado, acertou. Jayce, né? Acertou o nome. Eu sei o que é isso, Jayce, né? O Dexon, às vezes as pessoas não falam o nome também da forma adequada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tranquilo? Olha, não sei se o Wagner avisou vocês, mas quem participou do Digital Edu até o fim, né, tem direito ao certificado. Não sei se ele colocou, vai colocar ainda o link, né? Então é só clicar nesse link, preencher os seus dados ali para emissão do certificado. Tudo bem, pessoal? Sem mais perguntas? Legal, então, obrigado a todo mundo, né? Né, assistir aqui a apresentação, né? Dedicar uma parte do seu tempo, né, para estar assistindo esse conteúdo. Lembrando que essa apresentação, as demais, né, todas do Manhã com Dados e também todas da plataforma Digital Edu, elas ficam disponíveis na plataforma, tá? Então, quem não assistiu ou gostou e quer indicar para alguém assistir, é só falar, olha, tá gravado, é claro que não entra assim, terminou agora, daqui a 10 minutos essa apresentação vai estar lá, mas depois de um certo tempinho, de algumas horas ela tá. Então, quiser divulgar, né, falar, olha, eu gostei, dá uma olhada lá. Depois a gente também sobe alguns cortes, né, na nossa página
a página da BLR Data no LinkedIn, e o vídeo também a gente coloca no nosso canal do YouTube, tá? Então, obrigado a todos, né? E até a próxima Manhã com Dados, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Obrigado, pessoal.